O senhor já falou, então, dessa construção da juventude, né? Como é que ela se organizou, a reeleição. Bom, e a partir da reeleição, esse fortalecimento político pessoal, foi trabalhar também em Brasília com o ex-ministro Pratinho de Moraes, Marcos Vinícius Pratinho de Moraes, então, a partir disso, como é que foi essa trajetória até chegar à Assembleia Legislativa? Bem, a soma da juventude do partido com a minha ida para Brasília, ser assessor do ministro, foi uma combinação muito importante para o processo, somado ao conceito que a gente tinha dos políticos da família, que por onde passaram sempre honraram os votos que fizeram, os mandatos que tiveram. Então, nós começamos a fazer aquele movimento. Na época, o ministro Pratini foi sondado, então, para ser candidato a presidente da República, acabou depois sendo também para o governo do Estado, e mais ou menos parecido com o que aconteceu comigo, o grupo majoritário acabou fazendo uma outra composição e o Pratini nem foi candidato. Mas o Júlio Redecker, que tinha me indicado lá para aquela função, né, em razão da minha relação com o Júlio, todo o trabalho que nós fizemos, eu lembro bem, eu estava em São Valentim, junto com o Marcelo de Molineri e com o Pedro Fait, quando eu recebi o telefonema para aquele convite, né? Aquilo, como tu disseste, fortaleceu o trabalho, a visibilidade. Eu trabalhei muito, aliás, é muito difícil alguém chegar sem trabalhar muito, né, num cargo eletivo. Hoje é diferente, porque hoje talvez você grave uma live e atinja mais gente. Naquele tempo tinha que ir, tinha que criar a juventude, tinha que estimular a estrutura partidária, né? Então tomamos lá essa decisão, o Cássio e eu, no início da trajetória. Isso foi no ano de 2001, quando eu assessorei o ministro Pratini. Em janeiro de 2027, de janeiro de 2022, né, já no ano da eleição, nós tivemos um episódio lamentável. O PT perdeu a eleição lá em Palmeira para o meu tio, o Alecrim de Santana de Moraes. Eu nunca usei isso eleitoralmente, agora falo porque é parte da biografia, né? E o Antônio Marangon virou secretário de Reforma Agrária do Olívio Dutra. E eles tinham que fazer um assentamento indígena em áreas produtivas, porque é tirar o produtor de áreas que virariam áreas indígenas e simplesmente a terra que era da minha família, herança da parte do meu avô paterno, né, foi de uma hora para outra desapropriada pelo governo do PT, né? E aí, naquele momento, eu estava em Brasília, quando soube, voltei, eu era assessor do ministro, e sofri um acidente. Então, ainda tive isso. Aliás, de 5 campanhas, eu me acidentei em 3. Né? Nessa foi bem complicada, que eu tenho até hoje um problema no meu pé esquerdo em razão daquele acidente lá. Foi duro, foi difícil, porque de fevereiro, então, até o final, porque eu fiz toda a campanha de muleta mesmo, cadeira de rodas, né? Mas fiquei até março, abril, no hospital, lá em 3 de maio, depois em Santo Augusto, e nisso o Hernani foi muito importante. O deputado Hernani era meu parceiro de caminhada, eu não era deputado ainda, nós tínhamos um time ali. Eu vou correr o risco de deixar alguém fora, mas o time mais de perto era o Gustavo, era o Hernani, era o Babal, né, o Marcos Duarte, lá de Vacaria. Estou dizendo aqueles que andavam na campanha direto, fora os apoiadores, que era a própria juventude do partido, prefeitos, enfim. Então foi muito duro, porque eu estava no hospital, eu não tinha mobilidade, né? Como é que foi esse acidente? Eu acho que muitas pessoas não conhecem essa história também. Esse acidente, os mais próximos conhecem, obviamente, né? Então eu já estava em campanha, né? Eu queria ir em tudo que era lugar. No entanto, eu não tinha estrutura, eu não era nem vereador, não tinha cargo de assessoria, nada, né? Então eu fiz um almoço lá no Parque de Rodeios em Santo Augusto, né? Reunimos prefeitos, vereadores da região. Depois eu segui lá na cidade, ainda tinha um outro casamento e segui para um outro evento, e aí estava chegando em casa, a poucos metros de casa, peguei no sono, né? Quando é longe, o acidente que acontece quando está chegando em casa. E aí, enfim, foi bem complicado. Um foi ali, o outro foi ali na entrada do Polo Petroquímico, na eleição seguinte, né? Estava eu e o Bica, né? E na outra eleição foi aqui na Santa, ali em Nova Santa Rita, tudo
dormindo, né? Esse é um lado complexo da vida política, e olha que quando eu comecei, o período era muito menos veículos, né, que tinham nas estradas. Hoje a estrada é impossível, o político na estrada hoje corre risco todo o tempo, né? Então acabamos concorrendo, não foi uma campanha fácil, primeiro que naquele tempo, diferente do que é hoje, o fato de eu ser jovem, eu encontrava muita gente que me dizia, até como forma de justificar que não ia me apoiar, poxa, mas tu é tão legal, mas pena que tu é muito novo, mas tu tem tempo ainda, na outra, quem sabe tu... Eu ouvi muito isso. Hoje é o contrário, hoje o fato de você ser jovem é um fator importante, a gente acabou ajudando até nisso, óbvio que não foi a minha candidatura que mudou isso, mas ao entrar, né, quantos jovens, na época o Biolk e eu éramos os mais jovens lá da Assembleia, o deputado Biolk, Márcio Biolk, né, e colega até esse presente momento. Mas não era fácil o jovem entrar. Hoje, muito jovem entra. Então, o mais votado do Brasil é o jovem, o Nicolas, lá de Minas Gerais, né? Então, eu acabei me elegendo, fiz 37.229 votos, né? Foi um momento muito, assim, de muita comemoração, porque foi um esforço pessoal, foi um trabalho de muitos anos, né? Não fui vereador, não fui prefeito, mas também não cheguei de uma hora para outra. Tudo que eu contei para trás, do tempo da juventude, do tempo do ministério, nós estamos falando aí em pelo menos 8 anos, né, de construção. E foram muitos finais de semana, eu lembro como se fosse hoje. Meus amigos preparavam as festas e as coisas de jovem lá em Santo Augusto. Eu até estava em Santo Augusto, mas eu não ficava. Eu tinha que ir para algum município, eu montava roteiro na época, como se fosse já uma agenda normal de deputado, mas era para criar a juventude. Então, em alguns momentos, a gurizada ia comigo, né? Muitos se filiaram no partido na época, a meu convite, nem sabiam o que era política, nunca foram políticos, mas acabavam estimulando, né, para que a gente pudesse fazer uma trajetória. Aliás, em 82, eu criei o primeiro diretório da juventude do PDS. Na época era para apoiar o tio Alecrides e o Irineu Colato, né, como candidatos a deputado federal e estadual. Eles foram eleitos, né, e eu tenho a ata disso guardada até hoje, né, o que me orgulha muito, né, naquele momento. Foi a candidatura, nós fazíamos as carretas, na verdade as bicicletas, nós pegávamos as bicicletas com rodinha, porque a gente não sabia nem andar de bicicleta, colocava as bandeiras e fazia lá na frente da casa dos meus pais, em Santo Augusto, essa trajetória. Achei importante lembrar, porque foi a primeira vez que eu mobilizei alguma coisa da juventude. Então, me elegi com essa importante votação, né? O fato de ter passado pelo Ministério já me deu uma condição de pleitear a Comissão da Agricultura da Assembleia, né? E o partido me concedeu, dentro do acordo da bancada, a condição de eu já, nos 2 primeiros anos, presidir. Criei lá na Assembleia a Frente Agro, na época, uma frente parlamentar do agronegócio, e cheguei lá com 2 dramas muito complexos. Um deles, o MST. Né, foi um momento duro. Aquela marcha de São Gabriel, que muitos devem lembrar, né, aconteceu naquele momento em que eu presidia, com 25 anos, a Comissão da Agricultura da Assembleia. Conflito, né, na estrada, em cima de uma ponte. Conflito e tudo isso. E tem o momento que mais me marcou foi quando nós estávamos lá na Ponte do Verde, entre Santa Maria e São Cepé, né, e tivemos, e trancou a passagem, os 2 movimentos eram separados por uma ponte, era um momento duro. E naquele momento tinha o Frei Sérgio Guerra e eu, né, 2 Guerra, um ligadíssimo à esquerda e outro à direita, né? E eu lembro como se fosse hoje, inclusive está nesse livro lá que o próprio Frei Sérgio escreveu, que ele só trataria para liberar a estrada se eu fosse o negociador. O que por certo, me deixa, por um lado, muito satisfeito, mostra que eu tive respeito, tive posição e condição de diálogo. Mas eu disse que eu não iria sozinho, e eu levei o Panis, presidente, saudoso amigo, presidente do Sindicato de Santa Maria, fomos ao meio da ponte, quando nós, então, criamos aquela condição de distensionar o conflito que seguiu até São Gabriel e que depois acabou lá no episódio da Fazenda do Sotal, do São Alfredo Sotal,
sendo resolvido. Então, foi um momento duro, né? E surgiu o Abril Vermelho, o Maio Verde, nós andamos o estado inteiro, né? Todo o estado, numa carreta que não parou, enquanto não andássemos o Rio Grande do Sul todo, né? Foi um momento bem forte da trajetória, né? Tivemos outros episódios, mas esse da Fazenda do Sotal foi o mais forte que marcou. E, paralelo a isso, tínhamos uma crise terrível na suinocultura, na pecuária, o abigeato crescendo, e assim, não havia uma política pública para o setor. E nós resolvemos, então, junto com o Cicader, junto com a Farsul, junto com a Axurs, com o CIPES, enfim, vamos fazer uma CPI, vamos tentar entender o que era, né? Claro que tiveram problemas assim, abigeatários, toda essa questão. Na época, a brigada, lá na Fazenda da Brigada, em Santana do Livramento, formou policiais focados nessa questão, mas um ponto muito importante foi a questão sanitária. A questão sanitária do Rio Grande do Sul era um fracasso, e a gente percebia que isso colocava o mercado muito em risco. E nós criamos, então, o Fundesa, que hoje é o fundo que criou a condição econômica para que nós pudéssemos ter estruturas e termos um estado livre de vacinação da aftosa, né? Então, foi um ponto bem importante. Aquilo consolidou uma nova etapa nessa questão, melhoramos aí uma condição de marketing e tal, todo que deu condições, né? Avançamos no tema do abigeato, que era um grande problema, principalmente na pecuária, né? E foram 2 momentos de bastante trabalho. E este da CPI, eu ainda tive que fazer uma cirurgia na perna no meio da CPI, né? Depois nós trabalhamos pontos muito importantes, atualizamos a legislação da avicultura na área de sanidade, fizemos um trabalho de uma comissão externa de controle de fronteira, né? Hoje, com o DTE, que nós agora como deputados federais criamos, nem vai mais precisar ter esse controle de fronteira, né? É um absurdo se ele continuar depois do DTE funcionando. Mas veja que na época prendiam caminhões de coco, né, que vinham da Bahia, mas embaixo tinha espumante, né? O coco estava só em cima. Prenderam caminhões de frango, mas só tinha frango na porta de trás, o resto era um computador. Era uma situação bem complexa, fizemos um longo trabalho, visitamos os pontos de fronteira, sugerimos questões aos governos, né, para melhorar esse ambiente, que depois também, como deputado federal, eu simbolizaria na nossa luta da liberdade econômica, né? Mas aquele primeiro momento foi, sem dúvida, uma grande experiência, tivemos muitas ações, muita mobilização, muito trabalho, né? E você já estava conosco lá na equipe, como falamos no primeiro episódio aqui da nossa conversa, e pudemos ter aí, então, uma trajetória, e teve o seu primeiro mandato, né, que nós pudemos ser presidente da Comissão da Agricultura. O Hernani Polo, na época, então, assume como o nosso chefe de gabinete, e nós cumprimos aquele mandato que foi extremamente vitorioso, né? Ao final dele, buscamos a reeleição, e na reeleição nós já passamos de 69 mil votos. Então, isso quase dobrou, e sempre foi, Apolos, um enorme desafio, porque Santo Augusto sempre votou em mim maciçamente, né? Em torno de 40, 50, pouco mais de votos, sempre a gente teve lá. Mas isso tem número de votos, para quem tinha que buscar o mandato, sempre era pouco, então a gente tinha que andar muito, né? Foi diferente sempre de sair de um médio, de um grande município, né? Exato. Uma votação expressiva, né? E aí, quando eu fiz quase 70 mil votos, porque o trabalho tinha se consolidado, né? E sem dúvida, aquilo me deixou muito feliz, e uma repercussão eleitoral no Rio Grande do Sul inteiro.